Boa tarde, pessoal. Boa tarde, assinante. A gente montou um vídeo aqui para falar um pouquinho com vocês, né, dar um respaldo aí sobre algumas mudanças que nós estamos tendo na plataforma, além de algumas atualizações. Na tela com vocês aí o Gustavo. O Gustavo é um parceiro que está entrando aí em Sociedade Andracar. A gente tem uma história aí de bastantes anos e está vindo com uma proposta para a gente aí para trabalhar na parte de derivativos, né, tem bastante conhecimento na área, então vai fazer força para o nosso time aí. Vou deixar um espaço para o Gustavo se apresentar um pouco. Pode se apresentar aí, Gustavo, pessoal. Valeu, Ismael. Pessoal, então, estou chegando para agregar. Hoje eu sou analista técnico, né? Tenho certificação da CNPI, já passei por assessoria. Não tive a minha primeira experiência profissional no mercado financeiro. Eu venho da sala de aula, né? Sou professor de física por formação, onde eu conheci o Ismael. Mas em algum momento, no meu passado recente, eu senti essa vontade, né? Essa necessidade de fazer essa transição de carreira para o mercado. Eu era entusiasta, né? Em algum momento eu pensei que era plausível, né, fazer essa transição. Foi um pouco antes da pandemia, então obviamente que eu passei por, profissionalmente, né, eu passei por todas as experiências ruins que a pandemia trouxe para os investidores e também as boas. O que eu mais gostaria de agregar aqui é que, dado esse cenário imprevisível praticamente que nós teremos o ano que vem, com a eleição, com inflação nesse topo da meta, hoje está rompendo, né? Aliás, já rompeu. O que a gente está tentando fazer é pensar numa inflação que trabalhe pelo menos no topo da meta ali de 5% ao ano, na realidade que a gente já tem de 7% ao ano de taxa básica de juros. E depois a gente vai fazer alguns comentários aqui sobre os cenários de curto e médio prazo que nós temos. E no Brasil, na nossa opinião, médio prazo é 6 meses, longo prazo é 1 ano, porque aqui nem passada é certa, né? Nem passada é garantida. Então, o que eu pretendo agregar bastante é justamente a área, né, de derivativos e as oportunidades de defesa de carteira, proteção de carteira, que eu acho que interessa a todo mundo. Legal, Gustavo. Então, pessoal, a gente vai conversar um pouco aqui, falar com vocês sobre as posições, né? Vocês perceberam que recentemente a gente saiu de alguns ativos com um certo prejuízo, elas atingiram o limite máximo lá, né? Que a gente teve que estopar as operações. Vocês conseguem perceber o cenário político no Brasil bem instável, né? A inflação, juros subindo, isso é perceptível, né? Não precisa a gente vir aqui falar, a gente pode falar de números, mas isso é bem perceptível aí no cenário Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre a carteira. A gente fez uma mudança recente, né? Trocamos alguns ativos a gente manteve. Já vou passar para o Gustavo comentar um pouco. A gente olha em termos de fundamento as empresas, as de longo prazo, vocês conseguem acompanhar a tese, tem muito mais do que ali. No curto prazo, elas vão sofrer muito, porque o mercado precisa precificar o ativo. E em termos de rentabilidade, considerando taxa fixa, a Selic e considerando a inflação, isso faz com que esses ativos, né, no curto prazo, eles não tenham algum valor, então eles tendem a perder preço. Mas no longo prazo são ativos bons, são empresas que vai dar potencial de crescimento aí. Então a gente tem que ter paciência com a carteira de longo prazo. Na carteira de swing, né, que é esse giro rápido, a gente olha em termos técnicos, a gente olha o potencial de uma curva rápida de retorno. O cenário não está acontecendo, porque a bolsa só corrige, então naturalmente todos os ativos eles vão corrigir, raro uns ou outros, né, que vão na contraparte. Não vai ser fácil acertar esses ativos aí, mas assim, a gente está analisando o mercado e identificando oportunidades. E no cenário atual, a gente está com uma dificuldade de encontrar alguns ativos aí com potencial, dado a instabilidade que está o país, né? Tanto político quanto a questão econômica também. Vou deixar o Gustavo falar um pouquinho aí sobre essas posições, o que a gente está vendo do cenário, o que a gente está vendo da carteira de swing e como que a gente aí vai começar a se posicionar estrategicamente com relação às nossas posições, né? Para vocês ficarem cientes aí e entender como que a Dracar está se posicionando com relação ao cenário que vem se desenhando. Pode falar um pouquinho, Gustavo. Então, pessoal, eu vou começar apresentando a visão geral que nós temos aqui da curva de juros. Só um instantinho aqui. Para quem não conhece, eu vou deixar o mais simples possível. Essa é a nossa curva de juros atual. Então, assim, isso aqui não é saudável. Essa curva íngreme, ela não é saudável. O que se espera de uma curva de juros é uma crescente linear. Eu vou até fazer um comentário rápido por que a gente espera que ela seja dessa forma. E que lá no final da curva, ou seja, nos vencimentos mais distantes, 2031, 2032, ela fique plana. Ou seja, está tão distante que a partir de 10 anos a gente não corre mais tanto risco, né? O risco passa a ser um pouco mais constante e não crescente. Então, por que uma curva de juros ela é crescente? Porque se eu emprestar dinheiro para alguém, para daqui a um ano, eu tenho que ter um cenário, tenho que ter uma noção
de como que vai estar a inflação daqui a um ano e como é que vai estar o custo de captação de recursos para daqui a um ano. Então, o que a gente tem hoje é uma inflação crescente, e mesmo com o aumento da taxa Selic, que é uma medida, uma política econômica, uma política monetária que o Banco Central realiza, né, via Copom, para tentar segurar a inflação, frear, né, fazer um contrapeso para a inflação, a gente ainda tem saiu essa semana, né, mais uma prévia do IPCA, com uma alta de acho que 1,8%. Então, mesmo com o Banco Central usando, né, o instrumento mais tradicional, que é aumentar a taxa básica de juros da economia, o cenário do mercado, né, quando eu falo mercado, é o supermercado, é o posto de gasolina, ou seja, a economia real, ainda vem trazendo coletas de inflação crescente. Né? A gente ainda está vendo a inflação pungente, a inflação pesada. E o que acontece é que no mercado de títulos, no mercado de dívida, o mercado de taxa de juros, né, que a gente chama aqui os DIs, que é o mercado interbancário de empréstimos de juros de um dia, o que a gente está vendo é uma leitura de medo. Então, a curva ela começou a ficar mais inclinada. Então, imagina que a gente teria uma curva saudável nos 45 graus de inclinação. Não vou conseguir desenhar em cima dessa figura, mas uns 45 graus de inclinação seria saudável. De repente, a curva começa a empinar um pouquinho, 60. E aí existem muitas estratégias que os tesoureiros de grandes bancos utilizam, que é apostar contra essa inclinação, ou seja, acreditar que ela vai retornar ao normal, até porque o Banco Central está fazendo a parte dele, aumentando a taxa via Copom. Só que, dadas as incertezas que a política nos trouxe, principalmente agora eu me refiro ao rompimento do teto de gastos, e a gente ouve muito falar da perda de contrapeso dos gastos públicos, né, que era o teto de gastos, esse comprometimento, né, que o governo tem com uma manutenção do aumento desses gastos para financiar a máquina pública de forma saudável, isso veio por água abaixo, está sendo completamente ameaçado, e por conta disso fica praticamente impossível para um tesoureiro de banco definir o quanto que vai custar para o banco captar recursos. Quanto que custa para mim hoje captar recursos? Então, dessa forma, a gente vê um estresse na curva de juros e esse estresse resultou nessa curva extremamente inclinada. Para se ter uma noção, eu vou começar comparando com um mês atrás, que já não é saudável. Lembra que eu comentei no comecinho? Era para ser uns 45 graus. A curva já estava inclinada. Se a gente pegar uma semana atrás, essa linha azul, a gente vê uma piora muito significativa e hoje faz uma semana do anúncio, né, dessa questão da provocação que o governo fez com relação ao teto de gastos. Então a gente está vendo um resultado disso. Primeiro, e no mais importante, é o maior mercado de negócios da B3 é o mercado de juros, né? É o mercado mais líquido, é o mercado que tem maior quantidade de negócios. E ele é a base de tudo. Por quê? É da questão dos juros que nasce a diferença entre superavitário e deficitário. Quem toma empréstimo, quem dá o dinheiro. Né? Então, é daqui que nasce essa lógica. E aí a gente vê os impactos no câmbio. Então, eu vou colocar aqui o gráfico de um dia do câmbio do dólar futuro, do dólar negociado para o mês seguinte. Então, nesse momento, a cotação está em R$ 5,67, quase 68 centavos por dólar. Para novembro. Então a gente está operando nesse momento, né, o dólar com vencimento no dia 1º, na verdade dia 30 de outubro, para encerrar esses contratos em novembro. Né? O que a gente vê é que o dólar está num canal de alta. O canal é essa referência que a gente faz aqui quando o preço faz um fundo, faz um topo. Parece que ele está respeitando essa linha, a gente tem a impressão de que é isso que está acontecendo. Então ele está trabalhando assim, pressionado na compra. Por quê? Porque o dólar no Brasil é sempre um ativo de segurança. Ele é considerado um ativo não livre de risco, obviamente, mas é um ativo onde a gente tem uma moeda que é mais estável do que a nossa. E se a gente partir da premissa o que é o câmbio ele é basicamente a diferença de juros entre dois países. Então, e essa diferença de juros é uma diferença também de inflação. A gente tem que pensar em juros real. Enquanto a nossa inflação for muito superior à inflação dos Estados Unidos, como é de fato, a gente está em 10, quase 11%, enquanto que lá está 3%, o nosso câmbio vai continuar desvalorizado, a nossa moeda vai continuar desvalorizada. A gente só vai ver um arrefecimento dessa alta, a gente só vai ver uma tranquilização aqui, o dólar só tende a começar a ceder quando a gente começar a perceber medidas de inflação cada vez menores, né? Uma redução da inflação. Então, para que a gente consiga retornar à meta do Banco Central, na verdade é a meta do CMN, mas enfim, para que o Banco Central consiga colocar de novo a inflação dentro da meta, né, que era esperada de 3,75% ao ano, a gente ainda vai precisar esperar que as coletas de IPCA, a inflação oficial do Brasil, venham desacelerando, né, venham reduzindo,
para que daí a gente tenha uma possibilidade, né, de que a inflação do Brasil, comparada com a inflação dos Estados Unidos, pelo menos se normalize. Ela se normalizando, o nosso juros básico da economia muito elevado, isso vai atrair capital estrangeiro, que é o chamado carry trade, né, que é quando o investidor ele toma dinheiro emprestado a 2% lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, e traz o recurso para aplicar aqui a 7%, 8%, 10%. Então, isso a gente só vai conseguir começar, a gente só consegue perceber essa movimentação para esse tipo de estratégia quando, de fato, a gente perceber leituras mais brandas de inflação. E aí, por fim, câmbio para cima, porque receio, medo, né? E aí também existe uma sazonalidade, né? Essa época final de ano, as grandes multinacionais que atuam aqui, elas precisam enviar para fora, né, para suas matrizes, os lucros, né, o fluxo de caixa excedente durante esse exercício 2021. Então, esse movimento ele começa agora. E por conta disso, a gente também tem uma demanda de dólares, né, porque eu preciso vender o real que eu tenho no meu caixa e comprar o câmbio em dólar, né, comprar o dólar para conseguir mandar para minha matriz, que é fora do país. Então, a gente está vendo aí uma pressãozinha excedente por conta disso. E por fim, aqui eu tenho o contrato futuro de índice Bovespa, que da mesma forma como o dólar trabalha canalizado numa alta, o índice Bovespa inverso, porque 60% da nossa bolsa é capital estrangeiro. Então, o movimento, essa relação entre dólar e bolsa aqui no Brasil, ela nasce dessa premissa, né? Quem mais investe no Brasil não somos nós brasileiros, e sim os estrangeiros. Então, obviamente que o movimento que a gente percebe no câmbio, ele se reflete aqui de forma inversa na bolsa. Se estão comprando dólar, estão usando o recurso aplicado em bolsa para isso. Se estão vendendo dólar, é para comprar ativos negociados em bolsa. Então a gente vê essa canalização inversa que está ocorrendo aqui. Nós decidimos, aí eu já vou entrar um pouquinho na fala da questão da nossa carteira de swing trade, porque a carteira de swing trade, assim como todos os ativos da bolsa, elas foram muito penalizadas, né, nesses últimos 3 meses. Mas, em especial, a nossa carteira de swing, porque é uma carteira muito nova, muito recente do ponto de vista de idade de IPO, tempo de primeira oferta pública. Então, são ativos que não têm referência de mínima, assim como também não tem referência de máximas, também não tem referência de mínimas. Então, a análise técnica, ou seja, a forma como a maioria dos analistas define ponto de compra ou ponto de venda, ela fica muito comprometida, né? Então, a gente tem que ir baseado muito no fluxo de negociação. E se o fluxo é vendedor, eu vou continuar vendendo, eu não vou apostar contra o mercado, porque eu quero fazer aquilo que a maioria está fazendo, né? Então, por isso que a gente definiu estopar. Também eu assumo, né, essa responsabilidade que a gente estopou tarde demais, mas de qualquer forma, oportunidade aparece no mercado todos os dias. Então a gente está vendo muita coisa o tempo todo, já estamos buscando muita informação o tempo todo. Por exemplo, a gente fez uma compra em Vale, a gente sugeriu, né, uma compra em Vale, porque a empresa fez o que na técnica nós chamamos de fundo triplo, que são esses 3 toques que foram feitos aqui. Praticamente quádruplo. Então, baseado nisso, a gente definiu, né, que era para ser feita uma compra. Daria para ser feita uma compra, mas o ativo também já mostrou que não tem motivos ou que, pelo menos, o fluxo comprador não quis apostar da mesma forma que nós. Então, a gente também já está prestes a estopar. Né? Na verdade, a gente já pode, né, Ismael? Exato, já. Falar disso só porque o máximo que a gente espera que aconteça é a empresa, o preço da cotação aqui, né, a cotação volte para os R$ 74,00, né, e Exato. teste a região que justamente foi rompida. Então, se a gente for falar um pouquinho de psicologia de negociação, aceitaram comprar aqui, aqui, nesses 3 preços dos R$ 74,00, mas agora tem gente interessada em vender aí, por isso que o preço caiu abaixo dessa cotação. Então, é uma maneira que a gente enxerga que, poxa, se antes era um ponto interessante de compra, quem estava comprando aqui perdeu interesse, já que, né, no preço não respeitou novamente essa região. A gente está precificando aí uma possível queda da Vale até a região dos R$ 65,00. Né? A gente mediria aqui esse intervalo. Então, dos 83 para os 74, a gente vai ter aí R$ 9,00 para baixo. Então, daria aí mais ou menos uns R$ 65,00. Lembrando que a Vale tem uma região muito importante compradora, que foi o preço de negociação do BNDES no ano passado, em novembro do ano passado, que é a região dos R$ 62,00. E aí ela devolveria todo o movimento de alta que ela fez desde novembro do ano passado até agora. Então, acreditamos aí que o ativo não tem tanto suporte, né, para negociação nesse momento, até por isso que a gente também está definindo o stop nele.
Ismael, cara, falei muito, perdão. Nada, que isso, Gustavo. Ficou bem claro aí para o pessoal enxergar o panorama aí. Lembrando, pessoal, que a gente tem a carteira de investimento. Se vocês olharem a taxa de performance da carteira de investimento, ela está muito boa, porque ela segura um movimento muito maior. Por que que acontece da carteira de swing trade ela sempre performar dessa maneira, principalmente, né, oscilando de certa forma negativa um pouco grande? Porque conforme a gente entra e sai dos ativos, a gente acaba comprando ativo cada vez mais caro também. Uma possível correção do mercado, se ela for muito forte, você vai vir corrigindo com a carteira, né? Um dos motivos aí da gente retardar um pouco a questão dos stops foi porque o Ibovespa ele estava numa acumulação em que ele podia voltar forte ali, né? Seria uma volta especulativa, né? Não teria uma razão para o Ibovespa subir diante do outro cenário de juros, mas poderia ser o momento em que a gente começaria a sair, né, das operações com às vezes com ganho ou até com um stop um pouquinho mais leve, né? A gente então optou por esperar esse movimento, o movimento não aconteceu e a gente tem que ser racional e ver que o movimento ele está contra a nossa posição e a gente tem que zerar a posição. É melhor assumir um prejuízo menor agora e criar uma oportunidade maior futuramente, a gente rentabilizar aí 40%, 60% e vir cobrindo esse leve stop aí, né, essa oscilação negativa. Lembrando que, como eu falo sempre, pessoal, a carteira está dividida em investimento e em swing. É interessante você segregar o capital, né? Principalmente se você é novo, você não tem muita essa aceitabilidade para o risco, você coloca um capital menor na carteira de swing. E se você, né, é um especulador, consegue ter uma estimação maior para o risco, pode estar alocando um capital maior para o swing, né, e sentindo essa oscilação maior. A gente trouxe algumas inovações da plataforma que vai facilitar bastante. Eu vou fazer um vídeo depois explicativo só sobre isso. Na carteira de vocês, você já tem o beta, lá em cima tem o red. Se a gente identificar possíveis movimentos, o Ibovespa ainda não deu nenhum sinal claro, né? Já deu lá em cima, agora ele está uma região aí de briga, né? De suporte, ver se rompe, ver se volta. Está nessa briga aí. Se perder, né? A gente pode acabar fazendo algumas operações de derivativo. Apesar de estar caindo, a gente está numa região que, assim, o movimento já aconteceu, não dá para fazer qualquer tipo de movimento agora. Uma das inteligências no mercado é o momento que você sabe que não tem que fazer nada também, porque não fazer nada também é analisar os ativos e ver que você não pode fazer um tipo de movimento que você pode aumentar o prejuízo ou perder rentabilidade naquele momento. Então, a gente vai estar aqui acompanhando o mercado, vai fazer algumas mudanças, a Vale a gente vai provavelmente estopar também, e vai começar a fazer um caixa, né? Já tinha cerca de 35% de caixa na carteira de swing, ele ampliou agora, né, para 40%, a gente vai manter mais de 50% em caixa, esperando algum movimento, né, do mercado, ver como que ele vai se desenhar para a gente alocar. Se você quer pegar parte do caixa e fazer um tipo de alocação, a gente tem recomendação de fundos imobiliários lá. Por que fundos imobiliários? Porque ele tem uma liquidez maior. Caso a gente identifique uma boa oportunidade, fale para vocês entrar, vocês conseguem estar realizando a posição que vocês têm num fundo e estar alocando nessa carteira, né, conforme a gente passar as recomendações. Então, eu deixo uma sugestão lá que é a DEVA 11, ela tem grande parte a papéis, né, principalmente de títulos do governo, então um cenário de juros aí bem difícil, pode ser que ele performe bem se a gente ficar com a bolsa aí de lado, não identificar nenhuma oportunidade, o capital de vocês ele não fica estagnado nesse momento, mas o fundo imobiliário ele tem uma liquidez se caso a gente precisar realizar para fazer algum tipo de movimentação. Se não, é dinheiro em caixa mesmo, ele é parado, aguardando o cenário se desenvolver para a gente montar as posições aí, beleza? E É isso aí, né, pessoal? complementando uma proposta que a gente traz nova também, na verdade, duas propostas novas, uma reformulação da carteira Swing Trade, para que ela seja uma carteira mais tática, né, uma carteira mais rápida, de ciclo curto, e, ao mesmo tempo, uma proposta de carteira de Swing Trade com opções. Né? Vai sair uma coletânea de vídeos ensinando do básico, né, qual é a diferença entre uma opção e uma ação. A opção é um derivativo, qual é a diferença entre um contrato futuro e uma opção, já que ambos são derivativos. A gente vai aprender o vocabulário, né, e o preço das opções. Vai estar tudo isso no site para vocês, mas um curso completo de opções para os nossos assinantes, para que o ano que vem a gente consiga aproveitar o ambiente de volatilidade que a Bolsa vai com certeza passar. É improvável que, dado o cenário do teto de gastos, dado o cenário de diminuição dos estímulos pelo Banco Central americano, que a gente acabou não comentando, mas que a qualquer momento o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, pode começar a reduzir os estímulos e, consequentemente, a Bolsa Americana crescer numa taxa menor, ou até mesmo sofrer uma inversão, que não é o que a gente acredita, mas sim uma redução da taxa de crescimento, né? Exato. A gente tem potencialmente uma diminuição dos participantes pessoa física na Bolsa de Valores, já que, historicamente no Brasil, há um interesse maior pela Bolsa quando a Bolsa está em alta e há um desinteresse quando a Bolsa está em baixa, há uma percepção inversa das oportunidades.
Então, com menos participantes, os ativos vão ficar mais voláteis e com os ativos mais voláteis a gente consegue trabalhar estratégias bem rentáveis, bem eficientes do ponto de vista de retorno, com opções. Então, vai ter isso disponível para os nossos assinantes, com a linguagem que vocês já conhecem, né, que é a linguagem do Ismael, uma linguagem mais simples que eu também vou praticar, sempre tentando ali assimilar o máximo de exemplos possíveis para que fique bem claro e que o mais importante de tudo seja aplicável, né, que os nossos clientes consigam aplicar isso de forma espontânea, de forma natural, sem grandes segredos e contando com a nossa ajuda também. Exato. Bacana, Gustavo. Exatamente. Então, a gente está trabalhando nesse cenário, a gente está montando as estratégias. A gente tem um delay maior de fazer algum tipo de movimentação na bolsa, né, sem ser feito na correria, porque grande parte dos nossos assinantes, eles não estão o tempo todo acompanhando o gráfico, eu sei que eles não estão na plataforma. Alguns falam comigo e falam, mas eu estou trabalhando, eu só vou poder fazer amanhã cedo. Então, a gente tem essa delicadeza de preocupação. Então, seria fácil para mim vir aqui, estopou, e o cara só vai fazer a operação dele 5 horas da tarde, no horário do almoço. Então, a gente se preocupa em analisar os ativos, esperar um cenário um pouco diferente, para ver se tem um delay maior para que vocês consigam fazer as operações. E a gente está montando estratégia para fazer exatamente da mesma forma com relação aos derivativos, para a gente conseguir aproveitar esse cenário de instabilidade, né, que é o momento que todo mundo começa a sair, é o momento que a gente começa a identificar as oportunidades. A gente vai tentar montar uma estratégia em que vocês, assinantes, com menor tempo, consigam aproveitar todos eles aí, né? Se não todos eles, alguns, né, dos movimentos, para que tenha uma rentabilidade nesse período de instabilidade. Quando voltar ao cenário bonito, né, cenário de alegria, aí está todo mundo feliz, que o negócio está subindo, as posições estão montadas. Mas agora é um momento mais delicado, não é momento para sair correndo, né, ter desespero, só tem que manter a calma e aguardar o cenário, né, observar bem. E a gente vai estruturar um caixa ali para que também a gente não fique exposto, né, a esse emocional muito forte que a gente tende a querer abandonar tudo quando o cenário ele começa a ficar feio. Então, a gente reduz a volatilidade da nossa carteira, né, para ele oscilar menos, a gente consegue passar com maior tranquilidade com o cenário de turbulência. E agora, com a chegada do Gustavo, a gente começar a aproveitar essas oportunidades em derivativos em termos de oscilação. Então, a gente vai estar estruturando, a gente estando com isso bem estruturado, a gente já vai colocar em prática, a gente pode fazer uns testes aí até o final do ano, mas a previsão é que virou o ano, a gente já começa a aproveitar esses movimentos, até para a plataforma se adaptar. A plataforma agora, ela vai contar também com a parte de cotação praticamente em tempo real, tá com um delay aí de cerca de 2 minutos, mas dá para chegar, para ficar praticamente em tempo real, até por questão dos derivativos, assim como outras ferramentas de gestão. Então, a gente está trabalhando, está evoluindo, né? E a gente sempre vai atuar na nossa carteira, né? Só reforçando com delay, exatamente por questão, né, dos assinantes, do momento de entrar e comprar, né? E sempre atuando um pouco mais na defensiva agora, que é o momento mais, para a gente ser mais defensivo nos ativos do que agressivos, né? Vai chegar um momento de ser agressivo, a gente vai atuar com uma certa agressividade, como a gente estava indo, se fosse aquela retomada do índice Bovespa ali, que esperamos e não aconteceu, né? Então, acho que está bem tranquilo aí o cenário. Mais alguma coisa, Gustavo, você quer falar? Não, só agradecer a oportunidade, estou aqui para agregar, vão ter os contatos também dentro da plataforma e nos canais, né, que a gente atende vocês, e estou sempre aberto a trocar ideia, a compartilhar meu conhecimento, um pouquinho que eu juntei, e é isso aí, obrigado. Bacana. Pessoal, se vocês quiserem falar com o Gustavo, ele está dentro do chatzinho lá do WhatsApp, pode chamar chamar ele, conversar, se vocês tiverem dúvida, assim como eu também, na posição de vocês, ou seja, lá o cenário que vocês queiram discutir, a gente está aqui à disposição sempre de vocês para estar conversando, e a gente vai mantendo vocês atualizados, a gente vai subir os vídeos aí com as estratégias, mudanças, né, assim que eles já estiverem prontos, a gente vai começar a atualizar vocês, além dessa da parte educacional também, que vocês terão acesso, beleza? Então, acho que é isso aí, né, Gustavo? Sim, com certeza. Então, beleza. Pessoal, um abraço, até mais. A gente fica aí nos canais de comunicação, se vocês quiserem conversar, mandar áudio, como a gente já vem conversando. Beleza? Um abraço para vocês. A gente vai se falando. Valeu, gente. Bom final de semana. Valeu.